Tua casa vai permanecer de pé? Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. E se hoje Deus te perguntasse, em que fundamento você realmente está construindo a sua vida? Se você quiser, deixe aqui nos comentários a sua resposta. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos juntos o Evangelho de hoje, desse dia 4 de dezembro, que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 21, 24 e 27. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as tempestades, os ventos sopraram com força, a casa caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos ajude a bem viver a nossa fé. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, uma breve homilia para esse Evangelho de hoje. Convido você a acompanhar junto conosco. Às vezes, nós ouvimos esse Evangelho e achamos que Jesus está falando de um futuro distante em nossa vida, de uma casa espiritual, de que um dia vamos construir quando tivermos mais maturidade, mais tempo, mais fé. Mas hoje Jesus está falando do agora, do hoje, do instante presente em que cada um de nós vive. Ele fala de uma casa que você já está construindo, queira você ou não, com atitudes, decisões, renúncias, escolhas, palavras, até silêncios. E por isso, ele nos coloca diante dessa verdade tão forte. Nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino, mas aquele que vive como filho, e esse entrará. Aquele que transforma a fé em gesto, a fé em vida, a fé em obediência concreta. E o curioso aqui é que a gente percebe que Jesus ele não está falando de pessoas que não escutam. Olha só que coisa. As duas pessoas da parábola, elas escutam, elas ouvem. Ambas escutam a mesma palavra. Conhecem o mesmo Evangelho. Escutam a mesma voz divina. A diferença entre elas não é o que ouviram, mas o que fizeram com aquilo que elas ouviram. Isso é tão profundo, tão direto, tão sincero, que quase nos desarma. Porque revela que o grande risco não é não escutar Deus, mas escutar e permanecer o mesmo. Jesus está dizendo que existe uma fé que fala, mas não vive. Uma fé que pronuncia o nome Senhor, mas que não entrega verdadeiramente o coração ao Senhor. E essa é a fé da areia. Bonita, rápida, emocional, mas que na primeira chuva se desmancha. E quando ele fala de construir a casa na rocha, ele está falando da vida que se solidifica na obediência. Construir sobre a rocha é ouvir e praticar. Não apenas admirar, não apenas se emocionar, não apenas achar bonito. É transformar a palavra que ouvimos todos os dias em concreto, em escolhas, em renúncias que pesam, em decisões que doem, mas que te edificam por dentro. E aqui estamos num ponto muito importante. Jesus não disse que quem constrói sobre a rocha não enfrentará tempestades, mas pelo contrário, ele descreve as tempestades com detalhes, chuvas, enchentes, ventos fortes. Ele não promete ausência de lutas, mas promete firmeza no meio delas. Ele não promete uma vida sem dor, mas uma vida onde é uma dor que não destrói a gente por qualquer coisa. Ele não promete uma vida sem quedas, mas quedas que não vão arruinar a nossa vida, mas pelo contrário, vão nos ensinar a viver muitas vezes. E aqui talvez seja o momento em que você perceba que algumas tempestades que você vive hoje não são sinal de abandono de Deus, mas são revelações do fundamento que você está usando. Porque é na tempestade que se revela onde está a sua base de vida, de fé. É no vento forte que se descobre se a sua fé é só de palavras ou é construída no secreto, onde ninguém vê. Talvez você esteja vivendo uma chuva emocional, uma enchente de preocupações, ventos de insegurança. Talvez você esteja lutando para manter a casa da fé de pé. E Jesus hoje te pergunta sobre o que você realmente está construindo. Qual é a base? E é nesse ponto que o Evangelho vai se encandeando com nossa vida de forma tão intensa. Porque percebemos que construir sobre a rocha não é algo automático. É algo diário. É uma escolha diária. A cada decisão, a cada renúncia, a cada perdão oferecido,
a cada tentação resistida, a cada silêncio paciente, a cada oração feita quando não se quer orar, você coloca mais um tijolo nessa rocha. A rocha é Cristo, mas os tijolos são suas escolhas. E a casa que você está construindo hoje é a casa que vai te abrigar amanhã. Quantas vezes construímos na areia emoções, impulsos, paixões rápidas, palavras que falam de Deus nas atitudes que o negam. E então, quando a tempestade vem, tudo cai. E Jesus diz, grande foi a ruína, não por castigo, mas porque a base não era sólida o suficiente para sustentar a fragilidade humana. E talvez agora você perceba que há áreas da sua vida estão na rocha e outras na areia. E tudo bem reconhecer isso. É justamente aí que a graça começa. Talvez seu casamento esteja na areia, talvez sua vida de oração esteja na areia, talvez sua luta contra o pecado esteja na areia. E Jesus hoje te convida a colocar isso sobre ele. Não tenha vergonha de comentar aqui qual a areia da sua vida, ou melhor, não tenha vergonha de comentar aqui qual a parte, qual a área da sua vida você precisa reconstruir. Às vezes, quando você escreve, você também começa a enxergar. E Jesus, com sua paciência divina, começa a ensinar passo a passo, dia após dia, como tirar da areia e colocar você numa consistência de base de rocha. E no final dessa reflexão, percebamos algo belíssimo. Jesus não quer apenas que você construa uma casa. Ele quer que você construa uma eternidade. Não quer que você diga Senhor com a boca, mas que seu coração, sua mente, seus gestos e a estrutura da sua vida gritem Senhor. Porque quem constrói sobre ele não constrói para um tempo, constrói para sempre. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, espero que esse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da palavra de Deus tenha trazido para você o reconhecimento do quanto é importante para a nossa vida de fé nesse mundo a gente estruturar a nossa fé, a nossa base de vida em Jesus Cristo. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal caso você não seja inscrito e compartilhe essa palavra de hoje com alguém que precisa reconhecer que a nossa vida só ganha sentido se ela for construída na rocha, na base firme, que é Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e dos santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre sua família e sobre toda a nossa vida de fé, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você, às 15 horas, a rezarmos juntos o Santo Terço da Divina Misericórdia. Até lá.